irmãos e irmãs, que nesse domingo, o último do mês de março de 2023, nós possamos estar aqui com o coração aberto para recebermos a palavra do Senhor. Nós, neste mês de março, enfatizamos a data do Dia Internacional da Mulher, destacamos algumas mulheres na Bíblia, e hoje não poderia deixar de fechar este mês com a presença e o exemplo maravilhoso de Maria, Mãe de Jesus. Portanto, hoje o tema que nós vamos ver é Maria, uma mulher agraciada. E este nosso estudo se baseia no livro de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 38. É claro que é um texto por demais conhecido, lido mais comumente na época do Natal, mas neste mês nós queremos destacar a figura maravilhosa, a figura feliz, bem-aventurada e agraciada de Maria, Mãe de Jesus. Eu te convido a estar conosco durante todo esse estudo, e você que não vai poder, que vai nos ver em um outro momento, será muito bem-vindo, será também abençoado, eu creio, e desejo que Deus fale aos nossos corações. Por isso, eu te convido a orar, pedir a bênção de Deus para esse momento. Grande Deus, eterno Pai, nós te bendizemos nesta manhã por todas as bênçãos vindas das suas mãos sobre nós. E neste momento clamamos a bênção do Senhor para o estudo que vamos apresentar. Que a graça do Senhor, a unção, a sabedoria do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Passemos então à leitura do nosso texto bíblico, que está baseado em Lucas 1, 26 a 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Irmãos e irmãs, na história do cristianismo, a figura de Maria, Mãe de Jesus, é uma das mais mencionadas. Nós temos um vasto material ilustrativo para a história de Maria, Mãe de Jesus. As homenagens através de escultura, pintura, desenhos, filmes, peças de teatro, músicas, são inúmeras. Inclusive, nós tomamos a liberdade de ilustrar os nossos slides com obras de arte que nós encontramos aí na internet, para que nós pudéssemos ter uma dimensão e ficar mais feliz com esse estudo bíblico de uma maneira mais graciosa. E nós queremos então falar desta mulher que entre as mulheres é a mais bem-aventurada. Entre os seres humanos, eu creio, ela é a mais bem-aventurada. Maria, Mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Nazaré, uma pequena vila insignificante lá na Galileia. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, Mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos.
Alguns detalhes de pai e mãe são citados pela tradição, mas na Bíblia nós não encontramos mencionados, né, os parentes de Maria, a não ser Isabel, que nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Mas a história de Maria, conforme narrada nos evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José, conforme está narrado em Lucas 1, 26 e os seguintes. Assim como José, é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é meio incerto. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual o profeta Isaías se referia lá nas suas profecias, né? Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que o seu cumprimento pleno, né, se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria e seu filho, o Emanuel, é Jesus. Então o profeta Isaías profetizou, né, que uma virgem daria à luz a um menino, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. E Mateus enfatiza essa profecia, né, de uma maneira maravilhosa. Maria, a mãe de Jesus, ela deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Era um nome bastante comum na época, né? E algumas dessas mulheres foram a Maria, mãe de João Marcos, sobre a qual nós tivemos um estudo maravilhoso aqui alguns domingos atrás, né? Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro, a mãe de Tiago e José, e a Maria Madalena, né, da qual Jesus também expulsou vários demônios. E através, então, do profeta Isaías, né, Isaías 7,14, né, Deus já havia revelado o seu propósito sobre o nascimento de Jesus. E diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então, após 700 anos, essa profecia se cumpriu, nascendo Jesus lá em Belém da Judeia, né? Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma vila da Galileia, a uma virgem, a qual já era prometida em casamento a um homem chamado José, da linhagem de Davi. E aparece para esta moça, né? E disse, como no texto que nós lemos: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, confundida e perturbada, tentava imaginar o que o anjo poderia estar dizendo. Ave, como no original é citado, né? Ave Maria. Ave quer dizer salve. A palavra não tem exatamente a ver com o cristianismo, porque ela já era usada antes, numa forma antiga de saudação da antiga Roma. Era uma saudação comumente usada para autoridades, nunca para mulheres. Vocês lembram do clássico Ave César? Então, salve César. E nesse contexto aqui, o anjo faz a mesma saudação a Maria, né? Salve, agraciada, Ave Maria. O anjo, vendo que Maria estava um tanto confundida e assustada, lhe tranquilizou, dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Nós podemos imaginar, irmãos, o misto de emoções, né? Do enlevo, né, que ela sentiu com aquela revelação, e ao mesmo tempo o medo que Maria deve ter tido diante dessa extraordinária informação do anjo. Enlevo pela honra de ter sido escolhida entre milhões de mulheres judias para dar à luz ao Salvador. E medo por causa dos maus entendidos sobre uma gravidez anterior ao casamento consumado com José. Mas diante de tudo isso, ela curvou-se ante a vontade do Senhor. Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco mais em detalhes sobre essa decisão de Maria. E nós vamos ver a importância dela, né, para a continuidade da história da salvação. Ela foi escolhida porque achou
graça diante de Deus. A declaração do anjo fez Maria entender, né, a razão por que ela foi escolhida. E apesar de ficar espantada, ela se colocou à disposição do Senhor para fazer a vontade dele. E então, da mesma forma que Ana, né, mãe do profeta Samuel, Maria exalta ao Senhor por ter sido escolhida, né, no seu cântico que chama Magnificar, né, de Maria, ela evocou as promessas divinas com respeito a Israel. Ela não somente exaltou o Senhor, mas também revelou o seu interior. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso está em Lucas 1, 46, 47. Ela revelou a grandeza de Deus, né? Porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome. Que coisa mais linda, né? Esse cântico de Maria. Bem, queridos, então nós vamos ver que Maria é uma mulher que vai ser um exemplo de mulher para todas as gerações. Da sua vida, da sua postura, da maneira como ela serviu ao Senhor, nós vamos tirar grandes lições, né? E que exemplo a sua vida nos traz? Muitos exemplos. Mas nesse pequeno espaço de estudo aqui, nós vamos ver que ela tem um grande significado para nós. Nós vamos tirar pequenas frações, né, das suas atitudes, da sua fé, né, da sua vida, para que nós possamos nos inspirar e termos uma vida também útil ao Senhor. Mesmo diante do susto que Maria levou, diante da notícia daquela gravidez, que o Espírito Santo ia gerar dentro dela um filho, ela não se intimidou. Ela continuou crendo, né, nessa mensagem do anjo e se sentindo realmente agraciada diante da grandeza dessa tarefa. Então, nós vamos ver que aquela promessa divina mudaria o destino da humanidade. E muitas vezes, diante do que nos assusta, a tentação de fugir, né, das coisas que podem vir a acontecer, mas indagar a Deus não é errado se estamos em busca de uma resposta que direcione a nossa vida. Ainda que o Senhor coloque diante de nós tarefas que nos pareçam incompreensíveis, nós temos o desafio de aceitar os seus propósitos para a nossa vida. E precisamos agir com a fé que Maria teve, né? Assim como ela, nós devemos crer que Deus tem propósito para cada um de nós. Diante de nossas inquietudes, se nós buscarmos a Deus em oração, com o propósito de entender sua vontade, nós poderemos dizer, né, a Deus o que o Senhor deseja de mim, o que realmente o Senhor quer com isso, né? Mas podemos ouvir Deus nos dizer ainda hoje, né, assim como o anjo disse a Maria, o Senhor é contigo, não temas, não temas. Outro grande exemplo que Maria nos deixa é o exemplo da obediência. Ela, ao ser informado que havia sido escolhida, né, para gerar no seu ventre o Filho de Deus, ela obedeceu, ela não retrocedeu. Eu disse que, apesar de todas as implicações que Maria sabia que poderiam vir através disso, do que viria a acontecer, né, ela também obedeceu. Ela não foi atrás de ninguém para perguntar se devia ou não, como eu disse, não reivindicou o direito de escolher o nome da criança, né, mas ela ouviu atentamente tudo e se propôs a obedecer. E o profeta Samuel ensinou que a obediência é melhor do que atos de sacrifício. Nós vemos lá em 1 Samuel 15, 22. O Senhor se agrada muito mais, né, de uma atitude de obediência. Porque a obediência, irmãos, revela o nosso temor e dependência de Deus. Revela o quanto nós compreendemos a nossa pequenez, nossa insignificância, né? Quando nós obedecemos, nós permitimos que a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós e através de nós. E isso nos permite alcançar
as promessas de Deus para nós, para o seu povo. Através da obediência desta serva, né, toda a humanidade teria o seu destino mudado para sempre. Então, a fé de Maria é um grande exemplo. A obediência de Maria é outro grande exemplo. E, por fim, um exemplo de humildade. Maria se colocou como uma humilde serva, ao dizer: aqui está a serva do Senhor. Maria revelou sua atitude de rendição e entrega, não somente naquele momento e para aquela ocasião, mas mostrando fé e confiança, entregou também o futuro a Deus. O caminho da humildade não é um caminho tão simples e fácil, nós sabemos disso. Ele exige submissão, entrega, renúncia. E assim como a fé e a obediência, ter um coração e atitudes humildes nos dá acesso ao coração de Deus. Pois o salmista diz, né, que há um coração humilde, contrito, compungido, reconhecido de quem ele é, da sua insignificância, né? Esse Deus não vai desprezar, pelo contrário, Deus se agrada da nossa humildade. E a humildade de Maria se manifesta também na sua postura diante do filho, quando ele passou a ser o seu mestre e senhor. Né? Ela, como mãe, tinha papel de autoridade com ele, mas embora ela tivesse essa autoridade de mãe, ela se submeteu a ele como seu senhor e seu salvador. Isso nos ensina bastante, né? Nos ensina o caminho dos relacionamentos. Respeitar e ouvir quem está em posição de autoridade, independente da idade ou dos laços familiares que tenhamos. Nós vemos muitos exemplos maravilhosos de mães que são capazes de reconhecer a autoridade dada por Deus aos seus filhos e até mesmo serem aconselhadas, abençoadas, submeterem-se a eles, né? Que coisa maravilhosa foi esse exemplo de Maria. E nós queremos reconhecer que Maria colocou sua vida à disposição do reino de Deus. A vida dela todinha foi acompanhar Jesus não somente como uma mãe cuidadosa, mas como sua discípula, estando presente em diversas ocasiões e permanecendo fiel nesse segmento até mesmo depois da sua morte. Nós podemos ver em Maria também muita resignação, né? Porque desde que Jesus era bebê, naquele encontro com Simeão no templo, ele fala: Maria, ele veio ao mundo, né, para trazer uma grande divisão entre as pessoas e uma espada traspassará a tua própria alma. Você imaginou você com um filho bebê ainda, saber que esse filho seria maravilhoso, desempenharia um excelente papel, mas traria também muito sofrimento para ela. E Lucas diz que ela guardava tudo isso no coração dela. Tudo que eles falavam sobre aquele menino, ela guardava no coração dela. Isso tudo é a humildade da Maria, né? E vamos ver também que as atitudes dela nos inspiram na maneira de a gente ser discípulos e discípulos de Jesus. A sua humildade, a sua fé, a sua obediência ao colocar-se como seguidora e discípula do seu filho, na melhor demonstração de que ela era humana e como tal também necessitava de salvação, nos estimulam a reconhecer a nossa necessidade do Senhor e continuar a obra que Ele confiou a milhares de pessoas ao longo do tempo. Essa mulher esteve aqui na terra e desempenhou seu papel segundo a vontade de Deus. Teve sofrimentos? Com certeza. Passou por grandes sofrimentos e passou por grandes vitórias e grandes conquistas. Maria é um belíssimo exemplo, né, para nós, mulheres de todas as épocas, para nós, seres humanos de todos os tempos, né, de alguém que se submeteu à plena vontade de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus teve a companhia da sua mãe, Maria, em praticamente quase todos os momentos. Ela sabia que ele era filho de Deus. Portanto, procurou sempre aproveitar sua companhia para desfrutar das maravilhas operadas por ele. Mas após a sua ressurreição,
em Jerusalém, Jesus mandou que todos os seus discípulos ficassem reunidos ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. E entre aquele grupo fiel que ficou ali, esperando a promessa se cumprir, estava Maria. Então, em Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Essa é a última citação a respeito de Maria na Bíblia, com exceção daquela que vai aparecer lá em Gálatas, referente a ela. Ela não desprezou o mandamento de Jesus acerca do batismo com o Espírito Santo. Maria foi uma mulher perseverante, pois esperou o cumprimento da promessa até o Pentecostes. Ela nunca desanimou, mas decidiu aguardar, pois conhecia seu filho e sabia que suas palavras teriam o fiel cumprimento. Por isso também foi cheia do Espírito Santo. Então, Maria estava como uma verdadeira discípula de Jesus entre os apóstolos que estavam ali orando dia após dia, né, a expectativa do cumprimento dessa promessa. Ela com certeza não faltou às reuniões de oração, de louvor e meditação nos dias que antecederam o Pentecostes, e estava firme, perseverando nas promessas do Senhor. Maria nos deixou um grande exemplo também de uma mãe de oração. Queridos, nós poderíamos ficar mais vários estudos mencionando a figura impressionante desta mulher a quem Deus escolheu para gerar, cuidar, educar o Salvador, né? Então, essa mulher impressionante, essa mulher maravilhosa, essa mulher bendita, bem-aventurada e agraciada, que nós possamos olhar para a vida dela, não a colocando num patamar em que ela nunca se colocou, porque ela mesma se reconhecia como serva do Senhor e precisada de um Salvador, mas olhando para ela como um grande exemplo para as nossas vidas de cristãos e cristãs, mesmo nos dias atuais. Que a sua fé, a sua obediência, a sua humildade, a sua perseverança na oração possam nos inspirar a darmos a nossa vida em favor do reino de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fale profundamente ao seu coração. Amém e amém.